Bem-vindos aos gélidos domínios éter-tenebres. Retomamos aqui uma vez avançando no áudio, na discussão acerca do áudio, onde a gente entra em mais um capítulo dele, né? Bem, antes da gente entrar no capítulo do áudio, a gente já tem algum tempo que a gente começou a pedir dinheiro, né? Então, mais uma vez, eu faço um pedido. Esse é o Pix do canal. Além do Pix do canal, nós estamos também passando aqui embaixo uma tanto o apoia-se do canal como a loja de camisas do canal. E eu também vou disponibilizar aqui embaixo, que eu esqueci de botar. Ah, não, aqui é a loja de camisas. A, como é que é o nome? A tal da rifa que a gente está fazendo do livro do Sakurai Napolitano, né? E a gente está fazendo essa rifa. Inclusive, na próxima live a gente vai apresentar a planilha com os números que as pessoas já compraram, né? Deixa eu ocultar aqui para poder editar, né? Então, também aqui embaixo, toda a orientação para se fazer o apoio à rifa do canal. Agora sim, tá rodando tudinho aí. Tá passando agora na tela o Apoia-se do canal. E logo em seguida vem a loja de camisas. E logo em seguida vem a, a rifa do livro do áudio. Beleza, vamos lá então. Dito isso, como diz o Alexandre, sempre apoiem a ciência e a pesquisa científica e o ensino de ciência independente. Bem, esses são os 4 livros que a gente está discutindo. Na verdade, aqui ainda sobra o Gravitation. Eu nem tem feito tanto o livro do Weil, né? Mas a gente, na verdade, acabou se concentrando nesse trio, justamente porque são os 3 que são mais plausíveis para os cursos de graduação. E o Weil, ele me parece muito mais um livro de geometria não euclidiana do que propriamente um livro de relatividade. Tem o autor, a gente já apresentou o próximo livro que a gente quer fazer na sequência assim que concluirmos o áudio. E agora a gente abre um novo capítulo do áudio, a gente, que é o capítulo curvatura. Hoje a gente vai falar da seção 3.1, que é derivadas e operadoras derivadas e transporte paralelo. Bem, a gente continua seguindo a nossa metodologia de discutir o livro capa a capa o máximo possível, mas hoje, no final, vou fazer uma comparaçãozinha aqui nessa apresentação com os outros, até porque tanto o Carroll quanto Weinberg estão atrasados em relação ao áudio, na discussão de curvatura. Então, vou fazer uma breve discussão sobre eles, sem prejuízo de no futuro debater intensamente os dois, né? Então, vamos lá. A gente começa assim. Quando a gente começa a estudar cálculo vetorial, a gente tem aquela noção intuitiva do transporte paralelo que a gente chama de regra do paralelograma, né? Que é quando a gente transporta um vetor ao longo de outro para conceber a regra do paralelogramo e podemos fazer a soma vetorial de uma forma bastante intuitiva. Quando a gente faz isso, a gente não está lidando ainda com coordenatização, com nada disso. Quando a gente tem um espaço curvo, isso é mais problemático, porque a curvatura do espaço, ela torna, quando você tem ela torna que as retas, elas
passam a ser geodésicas. Então, os vetores, tanto associados a uma curva, eles é um pouco mais complicado avaliarmos em pontos distintos. A definição de vetor, a definição intuitiva de módulo, direção e sentido não se preserva mais. Na verdade, quando a gente tem um transporte paralelo ao longo de geodésicas, imagine, por exemplo, uma casca esférica, esses aqui são círculos máximos, né? Então, nós temos aqui o transporte de um vetor tangente à curva ao longo de um círculo máximo na casca de uma esfera. Quando a gente tem isso, esse vetor ele sofre uma discrepância. E essa discrepância precisa ser computada. Ou seja, a própria base vetorial ela também é transportada e ela precisa ser rediscutida, porque ela sofre uma variação com o transporte, com o seu transporte ao longo da curva. Então, assim, pela própria definição da geometria riemanniana, localmente um espaço curvo ele é plano, localmente, né? Então a gente consegue definir um plano tangente ao espaço curvo. Quando a gente transporta esse plano ao longo de uma curva, essas duas figuras, tanto essa é do Wald, mas essa aqui é do Gravitation. A gente acaba, quando está mostrando ali um plano tangente, né, e vetores ao longo de tangentes ao longo de diversas curvas que passam por pelo ponto de tangência entre plano e essa região do espaço curvo. Então, essas diversas curvas que estão aqui notadas, os vetores estão notados por dp dqui, dp deta, que são relacionados às curvas, né? Então, quando eles são transportados paralelamente ao longo das curvas, eles acabam sofrendo variações. E isso é o que nós mostramos aqui também nessa outra figura do Gravitation, onde nós temos um hemisfério e ao longo das geodésicas desse hemisfério, os círculos máximos, né, nós estamos transportando vetores e os vetores vão variando ao longo o quanto eles são transportados, né? Então, esse plano tangente, como o plano tangente ele varia, se você tem um espaço plano, o plano tangente é todo o espaço. O plano tangente coincide com o próprio espaço. Então, o plano tangente ele é tangente em todos os pontos. Nesse caso, não. Nesse caso, o plano tangente ele é tangente apenas em uma região, onde a gente tem espaços curvos. E isso torna a discussão do transporte paralelo uma discussão muito mais complicada. Então, para a gente poder definir um operador derivada, que afinal de contas, o operador derivada ele é definido como um operador derivada sobre uma variedade M, que é localmente semelhante ao Rn, a gente precisa definir um campo tensorial do tipo KL, isso já vai ficar claro quem são esses CCL, e um campo tensorial suave, que é o campo tensorial que está no plano tangente, que seria do tipo KL mais 1. Pois bem, quando a gente... esse operador derivada, a gente lembra da operação derivada de vetores, ou derivados como o operador derivada como todo, ele é sempre definido como a variação da função em pontos próximos, né? Ou seja, em dois pontos onde esses dois pontos distam muito pouco um do outro, estão muito próximos. Eles tendem um ao outro. Então, com isso, mesmo quando se estabelece uma curva, a reta tangente nos dois pontos vai ser aproximadamente a mesma. Né? E isso vai acontecer aqui também. Né? Então a gente vai definir um operador derivada e esse operador ele precisa obedecer aos mesmos critérios do operador derivada num espaço plano. Portanto, a gente tem que, para todos A e B pertencentes a um conjunto de vetores A e B pertencentes a esse campo tensorial do tipo KL,
e alfa e beta são números reais, então a gente tem a propriedade de que uma combinação linear, a derivada de uma combinação linear é a combinação linear das derivadas. Então, isso é a propriedade de linearidade do operador derivada. Também para dois campos tensoriais, se A pertence a tal KL e B pertence a tal K'L', a gente tem, ou seja, eu estou fazendo transformações de coordenadas, tem que o produto tensorial entre os dois obedece à regra de Leibniz, né? Que é o produto tensorial derivado do primeiro vezes o segundo, mais a derivada mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Pois bem, a gente tem a comutatividade da contração, né? Tanto vale como a gente contrai os índices, irrelevante a forma como a gente contrai os índices, né? Se a gente deriva e contrai, ou contrai e deriva, isso é irrelevante, é totalmente comutativo. Existe uma consistência do espaço tangente com o gradiente, portanto, o gradiente ele é um definidor do espaço tangente. Então, se a gente tem uma função f pertencente a um conjunto de funções, né, e todo vetor tangente TA pertence a todo vetor TA pertence a um espaço tangente a esse conjunto de funções, a derivada desse operador TF é o operador derivada com esse critério que nós temos, né? É TA nabra A, onde TA é o vetor tangente, o índice do vetor, o índice contravariante do vetor tangente está se contraindo com o índice covariante do operador derivada e o operador derivada atuando sobre a função. Nesse sentido, a gente pode definir a torção, né? Nós vamos atuar com operadores livres de torção, né? Depois nós vamos falar de torção em todos os livros. Então, para todas essas funções pertencentes a um conjunto de funções definidos sobre a variedade, nós vemos que o comutador das derivadas é nulo, ou seja, tanto a operação da derivada segunda de uma função escalar os índices das derivadas em uma operação derivada dupla de uma função escalar, eles comutam. Então, tanto vai derivar primeiro em A ou em B, derivar primeiro em B, depois em A, como primeiro em A e depois em B. Pois bem, então, os operadores de derivada eles sofrem transporte paralelo, né? Isso, eu tenho que falar que nós estamos atuando aqui com uma função suave. Eu vou precisar ligar o ventilador que está ficando. Espero que a qualidade do som se mantenha. E quando aparece o ventilador, dá aquela sensação de que o som estivesse embaixo d'água. Pois bem, então vamos liguei, protegi aqui o microfone, parece que está tudo funcionando direitinho. Vamos lá. Então, o comutador da derivada, ele opera como nós estamos lidando aqui, ou seja, isso em cima de uma função escalar, portanto, esta aqui é a prescrição, né? Percebam que os índices A aqui estão contraindo, os índices B aqui estão contraindo, e aqui os índices A estão contraindo e os índices B estão contraindo. Então, eu tenho o comutador de F, comutador VW atuando numa função escalar F é igual a V que atua em W de F menos W que atua em V de F. São, né,
aqui na notação de função mesmo. Escrevendo isso em notação mais tensorial, o comutador de VW atuando de duas derivadas, uma derivada V e uma derivada W, atuando em F, primeiro W atuando em F, né, que é o operador da derivada, que é WB, Nabra B atuando em F, depois o operador VA, Nabra VA contravariante, Nabra A covariante, atuando no conjunto, na primeira derivada inteira. Simplesmente subtrai e atua de novo. Primeiro, aí atua com o operador V, né, onde ele faz uma contração VB, Nabra B, VB covariante e Nabra B, V, B contravariante, Nabra B covariante, atuando em F, e o operador WA contravariante, Nabra A covariante, atuando no conjunto. Isso, né? Quando a gente faz isso, a gente pode escrever que é um comutador dessa forma, como se os operadores derivada estivessem atuando em um gradiente de B. Né? Isso aqui é também uma propriedade do operador que a gente pode chamar de operador hessiano, que a gente vai comentar sobre ele, um operador típico lá do pessoal que trabalha com otimização, e é um operador que está ligado com propriedades de curvatura. A interpretação deles são propriedades geométricas de curvatura. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso em outra circunstância, talvez em alguma live e tal. Com isso, eu defino um comutador de derivadas com essa derivadas vetoriais segundo essa regra de comutação, né, que é algo bastante intuitivo para quem já está acostumado com essa relação de comutação de operadores. E por que é importante discutir comutação de operadores derivadas? Porque isso aqui é que vai definir daqui a pouco, como eu disse, curvatura. Quando nós estamos livres de torção, a derivada do gradiente B de uma função escalar f, ela é igual da derivada B do gradiente A de uma função escalar f. Então, derivar uma função escalar primeiro em B e depois em A, ou derivar primeiro em A e depois em B, dá o mesmo. Essas derivadas comutam. Quando não comuta, a gente tem uma grandeza chamada torção, que ela é discutida no áudio no problema 1. Né? Mas a gente vai discutir bastante essa grandeza da torção em outras oportunidades. E ela aparece bastante quando a gente discute gravidade teleparalela. Aqui a gente teve a resenha do primeiro capítulo do livro do Aldrovandi, e teve 2 lives já de gravidade teleparalela. Tem uma terceira sendo preparada. E gravidade teleparalela é um interesse grande nosso, veio do Alexandre. Então a gente vai lidar com isso no futuro. Né? Pois bem, então, mas agora a gente vai definir um campo tensorial suave. Esse campo tensorial ele tem K índices contravariantes e L índices covariantes. Os índices contravariantes eu chamo de A, são AKs, e os índices covariantes eu chamo de B, ou seja, BLs. Então, eu defino essa função e eu defino a derivada desse campo dessa forma, assim. Então, uma derivada C
né, atuando em um vetor, em um tensor misto genérico com K índices contravariantes e L índices covariantes. Então, essa é a nossa definição de operador derivada. É importante notar que a forma abstrata que essas coisas estão sendo feitas, mas isso é típico do Wald. O Carroll e o Weinberg, eles são um pouquinho mais claros nisso aqui, no sentido de fazer uma discussão um pouco mais intuitiva, onde o Wald faz uma discussão, né, metodologicamente mais matemática, digamos assim. E a gente precisa, já que nós estamos falando da derivada em um espaço, em a derivada em um espaço curvo, a gente precisa garantir que a derivada de um operador é única, né? Ou seja, para isso a gente precisa dizer que na bratil A, f de ômega beta, atuando em f, onde f é um escalar, ômega beta é uma forma, e menos nabra A, ou seja, um é nabratil com A covariante e o outro é nabratil com A, é nabra sentil com A covariante, ambos atuando em F, que é uma função escalar, vezes uma forma ômega covariante B. Bem, está aqui, como eu tinha dito, né, essa parte faz a descrição, F é um campo escalar e ômega B é um campo vetorial dual, uma conforma. Então, eu estou atuando nessa estrutura F ômega B com duas derivadas diferentes que estou subtraindo. Eu estou estabelecendo uma derivada til e uma derivada sem til, atuando com as duas. Então, eu vou estudar agora como é que essas duas derivadas elas vão agir. Pelas regras de derivação que nós já estabelecemos, pelas propriedades do operador derivada, a derivada til ela vai atuar como um gradiente da função escalar f, sobrando ômega de b, mais f, e vai gerar um tensor de segunda ordem, nabratil A, covariante, ômega B. E a derivada, a outra derivada, que é a derivada sentil, vai gerar uma estrutura parecida, com um outro gradiente de F, né, ômega B, menos F nabra A, ômega B. Então, a gente faz uma discussão aqui que os gradientes bem, a gente então faz uma discussão de que os gradientes, a gente admite que os gradientes são nulos, e a gente faz uma discussão onde retira a função f e faz uma discussão da diferença das derivadas. Na verdade, o que a gente faz é porque o gradiente de uma função escalar é igual. Né? A derivada de uma função escalar independe do seu sistema de coordenadas. Então, na Brasil AF e na Brasil e Nabra AF, Nabra sentiu, esses duas como é que fala? Termos, né? Nabratil A covariante atuando em F, uma função escalar, menos Nabra A atuando em F, com uma função escalar. Esses dois caras são nulos. O que nos sobra é o outro setor. É o outro setor, que é o setor da derivada em cima do vetor dual. Pois bem, se não tem que ômega til menos ômega til com variância B menos ômega B é igual ao somatório da função f de alfa mi beta. Eu vou estabelecer isso onde eu estou fazendo um somatório em alfa.
essa função. Assim, eu posso estudar como é que as duas derivadas atuam nessa diferença de vetores duais. E quando eu faço isso, eu faço essa redefinição, eu acabo obtendo que essa minha redefinição, isso é uma redefinição estou redefinindo a diferença de vetores. Quando eu faço essa redefinição, e eu acabo ficando com as duas derivadas atuando em cima de um vetor μb. E para que, em algum limite, essas duas derivadas precisam coincidir. A derivada com tio e a derivada sem tio. Nesse limite, nós temos que essa função é nula. Então, isso acontece quando f de alfa é igual a zero em todos os pontos p's. Nesse caso, tanto a derivada tio ômega prima menos a derivada usual ômega prima é igual a derivada tio sobre ômega menos a derivada usual sobre ômega. Nesse sentido, a gente está definindo um mapa de vetores duais no ponto P, que é a diferença dos dois operadores derivados, o com tio e o sem tio. E isso para qualquer sistema de coordenadas, tanto um primado como um sem prima. Esse objeto ele é um tensor de ordem 0,2, necessariamente. E o interessante de a gente construir esse objeto é que a gente pode associar, ou seja, a gente vai ter um objeto de ordem 0,2. Mas a gente pode associar essas diferenças derivadas. Então, porque o que a gente quer obter que essa diferença de derivadas, em algum limite, ela está associada ao campo de derivadas vezes ao campo de vetores duais, ou seja, vou escrever na mesma base dos vetores ômega e do vetor ômega, vou escrever essa diferença de operadores derivada na mesma base dos campos dos vetores ômega. E quando eu faço isso, eu associo a essa base de vetores ômega um tensor de ordem 1 mais 2, ou seja, ele é covariante no índice ele é contravariante, ele tem no índice contravariante, na parte contravariante, ele é de ordem 1, e na parte covariante ele é de ordem 2. Logo, é um tensor 1, 2. E nesse sentido aqui, isso é um campo tensorial. E por que eu estou fazendo esse destaque? Porque daqui a pouco vai aparecer um negócio chamado símbolo de Christoffel, que não vai ser um campo tensorial. E tudo que eu vi do áudio até agora, ele não explicou muito por que ele está usando esse cara aqui como tensor, sendo que o símbolo de Christoffel não é um tensor. E a maioria dos livros não faz isso. Ele já estabelece logo o símbolo de Christoffel sem estabelecer um campo tensorial antes. E deixa claro que o símbolo de Christoffel não é um tensor. Então, se a gente define que o meu campo atual é um gradiente de uma função A, de uma função escalar f, o meu campo atual, a derivada do meu, então o meu campo atual, ele coincide com ambas as derivadas, com ambos os gradientes do campo escalar f, o gradiente e o gradiente tilde. Nesse sentido, eu vou escrever o comutador de derivadas de um campo escalar naquela mesma estrutura. Eu tive um problema com a gravação iniciada e estou tendo que retomar. Tive que fazer um corte no vídeo aqui nessa parte. Então eu vou retomar daqui. Eu tinha
parado mais ou menos nesse slide. Então, eu vou retomar. Nessa parte aqui, quando eu estou fazendo exatamente, estou definindo esse mapa de vetores no ponto P, e eu vou lidar com esse mapa. Esse mapa vetorial é uma diferença entre derivadas. Né? Eu tenho dois operadores. Derivada é um operador tilde e um operador sem tilde. Eu acho que eu já tinha definido isso aqui anteriormente, eu me perdi um pouco, porque eu estava justamente lidando com operadores derivadas, como que operadores derivadas se relacionam, né? E para justamente definir derivada covariante. Essa forma como o áudio define, ela é bem interessante, bem diferente. Eu estava vendo nos outros caras, no Carol e tal, e o Schultz, por exemplo, eles definem como uma variação da própria base. A base está sendo arrastada, você define a base daquela forma intuitiva mesmo lá do início, lá no que a gente faz no ensino, quando vai aprender vetores. E aqui ele está definindo, ele define a base, ele também define a base, só que ele faz um negócio diferente, ele não considera a variação da base, não é a variação da base que ele está construindo. Ele não está construindo o símbolo de Christoffel a partir da variação da base, como por exemplo o Isola faz assim também e tal. Então o que ele faz? Ele constrói esse operador, que é uma diferença de operadores derivadas, né, e opera em vetores iguais, criando assim um tensor de ordem 2. Quando ele faz isso, né, ele já tem essa versão construída aqui. Se fosse, eu daria um passo a menos e começaria com os dois operadores Nabra menos Nabra, para depois passar para o outro lado, né, de um mesmo lado, do lado esquerdo, Nabra A ômega B menos Nabra tio A ômega B, como está definido aqui em cima, para deixar claro que aí eu iria definir na mesma base um outro, esse objeto aqui, que é o objeto que eu quero ver se o meu cursor está aparecendo, e ele está. E é esse objeto aqui que é o que a gente vai querer ver agora. Esse objeto, o que é interessante é que o áudio está definindo que esse cara é um campo tensorial. Como eu disse, usualmente a gente não define esse cara como um campo tensorial. Os outros livros que eu vi, a gente constrói o símbolo de Christoffel, e é por isso que é um símbolo. Né? Então, o áudio, a partir daí, ele constrói que o campo ômega B ele é um gradiente de uma escalar, nesse sentido ele é igual, como um gradiente de uma função escalar. Ele independe a derivada da função escalar é sempre a mesma, o gradiente é sempre o mesmo. Né? Então, ele opera com isso, então ele faz com que o laplaciano da função escalar seja igual ao gradiente da função escalar, que aí é o comutador entre as derivadas, né, que é esse setor aqui, você passa esse cara aqui do lado esquerdo, aí você tem um computador dos índices da derivada. E aí ele passa para cá, e aí quando ele faz isso, ele encontra esse setor aqui. E aí é fácil perceber que essa propriedade de simetria dos índices inferiores pela propriedade de simetria dos índices AB. Se você troca os índices AB, você continua com a mesma derivada. Então, esse setor aqui também vai obedecer isso. E aqui no tensor C, isso também vai ser obedecido. Então, você tem que, na verdade, você está definindo que uma estrutura de um operador esse ano,
estaria ligado com a estrutura do gradiente de uma mesma função. Isso é uma amarração bem bonita. Eu queria poder ver isso, vou dar uma procurada depois para comentar sobre isso em alguma live, alguma coisa desse sentido, ver se tem alguma interpretação nesse sentido e tal, do gradiente com o essiano, gradiente com uma função escalar, o essiano, quer dizer, né? Tem. Então, tô querendo ver isso, mas eu ainda não achei, eu não sei, eu não conheço bem essa interpretação. Mas quando, isso aqui, o fato de você poder computar os índices para a função escalar, é que implica que eu também tenho que eu tenho que o tensor C ele é um tensor simétrico nos índices inferiores. Então, fazendo dessa forma, essa propriedade ela fica, ela fica bastante óbvia, né? E isso é interessante você discutir das propriedades das propriedades das propriedades da derivada covariante, né? Com essa forma que o Waldo faz, esse campo tensorial que joga o papel do símbolo de Christopher, fica interessante você ter essa propriedade aqui. Bem, aí a partir de agora eu vou começar a fazer uma demonstração usando do fato de que um campo escalar ele é invariante para duas derivadas. Se eu opero com um operador diferenças de derivadas em um campo escalar, como as derivadas são as mesmas para uma função escalar, então eu vou ter zero, e eu fazendo isso, então eu vou obter alguns resultados interessantes, a partir disso, eu vou obter a minha derivada covariante. Então, a obtenção da derivada covariante por parte aqui do áudio, ela acaba sendo um pouco mais formal, é um procedimento realmente diferente. Então, veja, ele atua, a gente sabe disso aqui, ele sabe dessa propriedade, que o operador derivada, o operador diferença de derivadas em cima de um escalar, atuando num escalar, dá zero, e aí ele faz essa atuação, então ele abre, usando as propriedades de derivada, ele abre. Então, quando esse operador aqui, quando o operador atua sobre ou seja, ele está fazendo um produto escalar com um dual e um vetor tangente. Então, quando ele atua em cima do ômega B, com as duas derivadas, ele vai obter, pela definição que a gente tinha feito do tensor, desse tensor anterior, por essa definição aqui, ele vai obter esse cara aqui, ó, esse setor aqui, esse lado direito aqui. Então, quando ele obtém isso, aí fica um negócio interessante. Ele obtém isso, só que, ou seja, esse cara aqui era a derivada, os dois operadores derivada atuando só no ômega B, deixando o TB de fora, pelas propriedades da derivada. Ou seja, esse lado direito aqui é derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Então aqui ele está fazendo isso e aí ele obtém exatamente essa propriedade essa propriedade do que a gente teve. Então, ou seja, ele vai agora conseguir obter quem é a derivada covariante do vetor tangente. Até porque o lado esquerdo acaba sendo zero. Então, ele faz isso aqui, né? Ou seja, aqui ele está abrindo as propriedades da derivada, aqui está o vetor tangente, aqui está o vetor tangente atuando. O próximo passo dele, eu reescrevi, né? E aí eu fico com o ômega sobrando aqui, porque está na mesma base. Né? Aqui o ômega está fazendo produto escalar. Pois bem, então eu boto o ômega para fora, né? E eu faço uma troca de índices, né? Porque aqui o C está
sumindo com o ômega, então quando eu faço uma, e o TB está sumindo com T, então eu faço, fico aqui com TB, e aqui eu faço uma troca de índices para ter C, para poder ter um mega B aqui. Porque, assim, por que eu posso fazer isso? Porque como esses índices eles estão somando, eles são mudos. Então eu vou ter, por isso eu vou chamar, eu vou simplesmente obter o ômega aqui com o índice B para poder botar o ômega para fora. Né? Então você nota que ele continua somando aqui, ó, o ômega B aqui fora, continua somando com esse termo aqui. Né? É só para obter o mesmo índice que aqui e conseguir tirar esse em evidência. E aí, esse setor aqui, que é o operador das derivadas, o operador de diferença das derivadas, continua atuando no vetor tangente, mas o próprio vetor. E aí você tem o tensor C mais o próprio vetor tangente, isso tudo é zero. Então, com isso, a gente tem uma derivada covariante considerando para o vetor tangente. É, funcionando aí. Tudo bem, beleza. Legal. Então, a gente conseguiu, a partir de uma definição, e vocês percebam o seguinte: a definição do C aqui, ela foi aqui que apareceu, né? Foi. Aqui aparece que eu vou ter um cara de ordem 2. Então, eu posso construir um cara de ordem 2 dessa forma, simplesmente. E aqui, esse objeto então, me garante que eu vou estar na mesma base dos vetores duais, porque eu tenho um vetor dual aqui. Então, esse objeto, ele é aquela construção, aquela mesma construção que eu faço com os símbolos do Christopher, que é a variação da base na própria base. Né? E eu vou falar bastante disso. Essa demonstração, eventualmente, pode ser tema de um debate entre eu e o Alexandre podemos debater isso aqui numa futura live, porque é uma demonstração bastante intrincada. Né? Pois bem, então eu estou concluindo essa demonstração, chegando aqui né, nesse setor, nessa derivada covariante. Né? Com isso, eu vou pensar agora o seguinte: como vamos agora garantir que o operador derivada é único, só tem um operador derivado. Então, para um tensor T qualquer, de ordem TKL, ou seja, de K índices contravariantes, L índices covariantes, eu vou ter que um operador derivado atuando nele atua como um operador derivado dessa exatamente, mais setores onde nós temos esse somatório em I dos operadores nesse formato que vocês podem ver, seguindo essa prescrição, onde no primeiro a soma está sendo em cima dos índices superiores do tensor C, e no segundo a soma em cima dos índices inferiores do tensor C. Então, essa é uma regra que é, como é que eu posso dizer assim, é a regra genérica, a prescrição genérica para a construção de derivadas covariantes em qualquer cenário. Com isso, o tensor C, esse tensor CCAB, esse tensor de ordem 1, 2, ele fica completamente caracterizado, né? Como um objeto, uma estrutura, um campo tensorial suave, arbitrário, que é um campo de estrutura que pode me consolidar que é um operador de diferenças derivadas. Dito isso, eu construo da mesma forma, seguindo os mesmos princípios, e aí eu porei a mão, como fazem os outros livros, construindo a partir da variação da base, os símbolos de Christopher. E isso é uma forma
Tanto essa construção da variação da base, uma construção que o Wald faz, elas não me dão a forma funcional do, desse objeto de ordem 3, né, de ordem 1 mais 2, que a gente chama de símbolo de Christoffel, porque ele não é um tensor. E aí o Wald ele faz essa notinha aqui, em que ele remete a uma equação na seção 2.3.8, em que lá nessa seção está exatamente a discussão de que esse objeto, o símbolo de Christoffel, ele não é um tensor. E por que ele não é um tensor? Ele não se transforma como um tensor. Então, quando a gente criou esse tensor C aqui, a gente estava chutando um tensor, um campo tensorial, mas a gente vai ver que esse objeto não se transforma como um tensor. Bem, eu retomo então a definição do mapa de vetores duais no ponto P e fazendo agora um transporte paralelo sobre uma curva em que essa função aqui, essa condição aqui requerida e o tensor T é um vetor tangente. Então isso aqui é um transporte paralelo sobre uma curva em que quem está sendo transportado é o vetor VB. Então tem um vetor tangente e esse é o vetor paralelamente transportado à curva. Então eu posso fazer isso com um tensor de qualquer ordem ao longo de uma curva. Né? Dessa forma, eu tenho utilizando aqui ou aqui o conceito de derivada covariante, eu posso escrever esse objeto, que é o objeto que nós chamamos de geodésica. Isso é uma geodésica. Então, daqui surgem as geodésicas, que são os pontos que é a generalização do conceito de reta para qualquer espaço. Né? Então, e mais uma vez, eu vou novamente abusar da propriedade do produto escalar sendo invariante, e eu vou definir um produto escalar usando a métrica entre dois vetores V e W sob uma geodésica, ou seja, eu estou transportando o produto escalar, e quando eu faço isso, eu posso escrever as derivadas para os vetores aqui, mas eu preciso de uma consideração, que é quando eu estou transportando a métrica paralelamente a nessa geodésica. Então, por definição, a métrica, como a métrica é invariante, isso é uma propriedade da métrica, ela é invariante na relatividade geral, nós temos, e isso também pode ser deduzido do conceito o conceito de geodésica, confirma o fato da métrica ser invariante. Então, eu posso isso é a propriedade de invariância da métrica. De posse dessa propriedade, ou seja, eu abro tudo isso aqui, né, todos os operadores derivados, tudo isso desse jeito bonitinho e construo. Né? Então, talvez isso aqui seja um elemento para uma futura live. Né? Então, construo a invariância da métrica. Então, existe e aí o Audi, ele me define esse negócio aqui. Esse negócio aí. Que é um operador derivada único. Esse teorema me garante que para uma dada métrica nós temos um único operador derivada que satisfaz esse critério de que a derivada seja nula. Então, esse é um teorema e nós vamos demonstrar esse teorema
usando exatamente a ideia do campo tensorial genérico que eu tinha definido. Ou seja, eu vou aplicar agora esse conceito que eu defini aqui, da derivada covariante para um tensor de ordem genérica, esse aqui, para um tensor de ordem genérica, no caso, agora eu vou usar o tensor de ordem 2, então eu vou mexer com o tensor de ordem 2, que a métrica é um tensor de ordem 2, então eu vou mexer com a métrica, eu vou, usando a propriedade de invariância da métrica, eu vou escrever. Isso aqui é então uma derivada covariante da métrica, uma derivada que mantém a métrica invariante nesse sentido, e eu vou operando com ela, eu construo a derivada covariante e eu vou fazer um jogo de permutação desses três índices aqui, né? Que vai ser, ou seja, vai começar na ordem ABC, mas essa ordem depois vai ser BCA e CAB. Vai ficar assim, né? Vamos lá. Então, aqui começou com a ordem ABC. Aí, esse tensor, quando a gente constrói isso nessa ordem, na verdade aqui já está dado, que é ordem ABC. Então, fica o setor de simetria no primeiro é AB e no segundo é AC, né? Por conta da construção do critério das somas aqui. Então, vamos fazer a mesma coisa. Então, esse é a primeira expressão com os tensores de terceira ordem genéricos, campos tensoriais suaves de terceira ordem genéricos, né? Então, eu construo esse e eu faço agora uma permutação nos índices. O B vai para o lugar do A, o C vai para o lugar do B e o A vai para o lugar do C. Então, eu tenho novamente uma outra expressão aqui, né, com os índices embaixo. E, mais uma vez, eu faço uma nova permutação. Onde estava o B, aparece o C. Onde estava o A, onde estava o B, aparece o C. Onde estava o A, aparece o B. E onde estava o C, aparece o A. Só que como o tensor métrico ele é simétrico, eu acabo escrevendo AB aqui. Tudo bem. Então, de posse dessas, eu faço o seguinte. Eu vou somar duas e subtrair uma. Então, eu somei aqui a primeira e a segunda e subtrair a terceira. Quando eu faço isso, eu vou sumir, ó. Eu somei a primeira e a segunda. Então, esse setor aqui, C com os índices CAB, vai encontrar, quer ver, C com os índices CAB. Vai encontrar com esse cara aqui, que também tem os mesmos índices. C, logo no início. Então, esses dois aqui vão se encontrar, vai somar. Agora, C BAC, com os índices aqui embaixo, B a C, vai ser quem? Ó, como B a C, ele vai ter que ser, B logo no início, tem que ser esse cara aqui. Né? É o único que tem B também no início. Então, como eu estou somando os dois primeiros e subtraindo o último, esse cara vai sumir. Então, esse aqui é ACB. Qual é o outro que tem A? Esse cara aqui. Então, esse cara aqui vai sumir também. Então, eu fico só com essa expressão aqui, em termos das derivadas, o tensor, campo tensorial genérico, escrito como derivadas usuais da métrica. E, bem, isso aqui demonstra definitivamente que para cada métrica nós temos uma única derivada que conserva a variância da métrica. Uma única derivada covariante. Então, para isso, como isso vale para qualquer campo tensorial, com isso eu consigo construir
também para esse objeto, que não é um campo tensorial, mas sim o tal do símbolo de Christoffel. E por que ele não é um campo tensorial? Aí isso é a apresentação da discussão acerca do o áudio terminaria aqui. Mas eu queria comentar um pouco que, como essas discussões, como isso aqui é uma coisa muito fundamental, como faz o Carroll, né? O Carroll ele discute a questão, o símbolo do Cristo, o fato do símbolo do Cristo não ser um tensor, justamente ele faz a derivada covariante e ele faz uma transformação de coordenadas na derivada covariante, né, para um sistema de coordenadas linha, para um sistema de coordenadas sem linha, como se faz usualmente para tensores, usando para tensores de segunda ordem, usando dois jacobianos. Então estão aqui os dois jacobianos, é um tensor de segunda ordem, tudo bem. E aí ele escreve aqui como se dá a transformação jacobiana. Então, e aqui ele escreve a derivada covariante, transformada, né? Ou seja, quando eu faço isso, esse cara aqui é um tensor de segunda ordem. Então, ele se transforma como um tensor de segunda ordem para, segundo isso, e aí a gente tem esse setor aqui exatamente como um tensor de segunda ordem, se transformando. Esse outro setor tem o jacobiano, mas tem uma derivada do jacobiano. Né? E esse cara aqui, ele também tem uma coisa esquisita. Ele tem o jacobiano e tem o símbolo de Cristo que foi transformado. Então, sendo assim, segundo essa transformação aqui, a derivada covariante não se transformaria segundo o tensor. Então, isso é um problema. Né? Nós teríamos uma ruptura aqui. E isso é reconstruído com o fato do símbolo de Christoffel não se transformar como como um tensor. Né? E, na verdade, é inclusive um exercício que a gente costuma fazer, o símbolo de Christoffel. Aqui nós temos um setor puramente tensorial, aqui não, e aqui não, quando está aparecendo esse setor de derivada do jacobiano, né, da derivada da matriz jacobiana. E isso, quando a gente faz isso, seja, isso aqui é um exercício que eu devo fazer na mesa digitalizadora, onde aparece exatamente o setor, o fato de que o símbolo de Cristo não se transforma como um tensor. Esse setor aqui é um setor tensorial para um tensor de ordem 2, ou um tensor de ordem 3, como queira. Agora, esse cara aqui não, porque aqui você tem um jacobiano, outro jacobiano, e aí tem uma matriz secundária. Uma matriz com uma cara meio de um hessiano. Não é exatamente um hessiano, porque o hessiano é definido para um campo escalar. Isso aqui é um quadro vetor. Então, nesse sentido, esse cara não se transforma, o símbolo do Christopher, ele não se transforma como um tensor. Bem, eu vou refazer essas discussões para todos os livros. Né? E que isso é uma coisa muito importante. Depois, estou fazendo essa discussão aqui sem prejuízo da discussão de quando esses outros dois livros forem importados. Então, o Weinberg define lá para um corpo em queda livre, se um corpo em queda livre ele está percorrendo uma geodésica, né, o Weinberg se preocupa com essa definição, com essa questão física, e aí ele acha lá a conexão afim, que é o que a gente chama de símbolo de Christoffel, um intervalo no tempo próprio, essa coisa toda, tensor métrico, então ele faz uma coisa um pouquinho mais física. Né? E aí ele concebe a transformação segundo o tensor da métrica, né? E ele faz a derivada covariante da métrica. Só que aí aparecem sistemas de segunda ordem, ele faz uma derivada genérica da métrica.
não é covariante. Estou fazendo derivada usual. E aí aparecem esses caras de segunda ordem, esses objetos de segunda ordem, né, aqui e aqui. Quando isso, e aí, então o que, que o Aldo faz? Para retomar a transformação tensorial, ele lança a mão de dois símbolos de Christoffel. Só para lembrar que essa derivada ela é a derivada usual associada à métrica de Minkowski. Então abaixo na métrica de Minkowski, a métrica de Minkowski é constante, não deriva. Com isso, quando a gente tem, então, como aqui é, ou seja, aqui você retoma G, aqui você retoma G, ou seja, essa derivada de segunda ordem, essa transformação jacobiana da métrica de Minkowski é G. E aqui também, você fica com a derivada em termos dos símbolos de Christoffel. Então, mais uma vez, você acaba reobtendo as derivadas em termos dos símbolos de Christoffel em nova, ou seja, é uma forma diferente de fazer aquele raciocínio que eu fiz anteriormente. Então, são formas alternativas que os livros fazem, como está comparando os livros. Essa comparação vai ser feita para os outros 3 livros também, e para os outros 2 livros também na vez deles. Né? Então, talvez eu tenha até conseguido mais dados, até lá, dados que eu vou avançar bastante nesses outros 2 livros. Talvez eu possa certamente conseguir fazer comentários diferentes, porque aí eu vou ver o desenvolvimento desses livros em detalhes. Então, com isso, eu estou encerrando. Agora sim, acho que vai ficar gravado. Lembrando do nosso Pix, lembrando aqui embaixo do nosso Apoia-se, que está aqui embaixo. Lembrando, passando aqui embaixo também a nossa rifa e passando aqui embaixo a nossa loja de camisas. Com isso, eu vou encerrando. Sejam sempre bem-vindos ao Gélio dos Domínios e Epic Valeu, obrigado.